plano do Benjamin está prestes a colapsar e ele nem faz ideia. Mesmo que o primeiro príncipe tenha imposto a lei marcial, ele não tem tempo suficiente para resolver todos os seus problemas. Afinal, quanto mais ele avança, mais erros ele vai cometendo pelo caminho. E no fim, nada irá sobrar, nem mesmo a sua besta guardiã. Pessoal, nos capítulos mais recentes, o Benjamin age como alguém que resolveu a guerra de sucessão sozinho. Ele tem um comando militar do navio, decretou uma lei marcial especial que lhe dá autoridade para restringir o movimento de qualquer pessoa a bordo, conta com soldados extremamente leais e vem eliminando ou neutralizando rivais em sequência. Além disso, ele acha que já matou o príncipe Tseredenish e já infectou os outros príncipes, incluindo Camila, Tubepa e Tyson com sua arma biológica. É um nível de agressividade que destoa do Benjamin mais calculista que conhecemos. E isso tem uma explicação simples. Ele está correndo contra o próprio relógio e um homem disciplinado sob prazo apertado começa a tomar decisões que um homem disciplinado com tempo de sobra jamais tomaria. E esse prazo tem nome. Chama-se TSK-17 e é o motivo que explica o porquê que o Benjamin de repente parou de jogar como um estrategista paciente e passou a jogar como alguém que precisa fechar todas as contas antes de um prazo final que ele mesmo não escolheu. O TSK-17 é uma arma biológica que a própria facção do Benjamin tinha mantida guardada como reserva estratégica, o tipo de arma que se usa apenas como último recurso. Só que o Benjamin foi infectado pelo próprio soldado de confiança, Furikov, e essa traição não nasceu de deslealdade. Durante o capítulo 413, nós vimos que, a princípio, Furikov estava sendo coagido pela Rainha Uma, que ameaçava ativar uma maldição de Nen implantada nele caso não usasse o vírus contra o príncipe dentro de 48 horas. Contudo, na verdade, Furikov se aproveitou da situação para explorar uma brecha nessa traição. Como vimos, Bion Netero colocou uma maldição em Furikov assim que ele nasceu e ela se ativa no momento em que ele morrer. O problema é que existe a chance dessa maldição estar direcionada ao príncipe Benjamin, fazendo com que a habilidade da sua besta guardiã seja cancelada. Então, pensando nisso, Furikov chegou à conclusão que a única maneira de resolver esse problema seria revertendo a maldição de volta. E isso acontece caso o alvo da maldição morra primeiro, ou seja, o próprio Benjamin. Naquele momento, ninguém sabia o que isso significava, até porque a única coisa que a gente viu durante esse capítulo é que essa habilidade faria com que Benjamin se tornasse um deus e construiria uma grande nação de prosperidade inabalável, com uma linhagem imperial eterna e ininterrupta. Porém, a época de teorizar acabou, e agora nós sabemos o que esse plano realmente significava. E de fato, realmente explica o porquê que o primeiro príncipe precisa morrer para vencer a guerra. Bohemian Rhapsody é a habilidade revelada da besta guardiã de Benjamin, e ela só entra em ação depois que ele morre. Segundo o que foi mostrado durante o capítulo 417, quando Benjamin morre, a sua besta guardiã se funde com o Nen dele, escolhe um parente de sangue e se torna a besta guardiã dessa pessoa, dando continuidade à proteção que antes era exclusiva do príncipe. Os critérios para determinar qual parente de sangue será escolhido podem ser definidos pelo Benjamin com antecedência ou deixados a critério da sua besta guardiã. Depois disso, para sempre, os mesmos critérios serão utilizados toda vez que o hospedeiro morrer e um novo hospedeiro precisar ser escolhido. Isso significa que a autoridade do Benjamin não desapareceria com o corpo dele. Ela migraria para dentro da própria linhagem, passando de herdeiro em herdeiro, com o poder de escolha do próprio hospedeiro alternando entre a besta e quem a carrega. Reparem no tamanho da ambição por trás disso. Benjamin não está tentando apenas garantir que um filho dele vire rei. Ele está tentando garantir que a proteção dele, o próprio Nen dele, continue vinculada ao trono de Kakin por gerações, como se ele deixasse de ser uma pessoa e passasse a ser uma função permanente da monarquia. E é exatamente por conta dessa habilidade que o plano militar dele mudou de forma abrupta nos últimos capítulos. Matar ou infectar os irmãos deixou de ser sobre sobreviver à guerra e passou a ser sobre garantir que, quando ele morrer, o trono caia em alguém que ele escolha, ativando Bohemian Rhapsody exatamente como ele planejou. O problema é que toda essa engenharia depende de dois detalhes super importantes. O primeiro é que o Benjamin precisa garantir que todos os príncipes participantes da disputa de sucessão, incluindo ele, estejam mortos para garantir que a lei de emergência seja ativada, garantindo que o seu filho se torne o herdeiro do trono. E a segunda coisa é muito mais complexa e foge completamente do controle dele, pois tem a ver com outra maldição imposta por uma dos Have-Not. Só que para entender isso, antes precisamos entender a diferença entre Nen e Aura. A Aura é a energia vital que qualquer ser vivo produz. Nen é o sistema, a técnica utilizada para manipular essa energia e transformá-la em habilidade. Ou seja, a Aura é como se fosse um combustível e o Nen é o motor que utiliza esse mesmo combustível. E essa distinção, que pode parecer só um detalhe de aula teórica, é o ponto exato onde o plano do Benjamin fica vulnerável. Bohemian Rhapsody promete que a besta guardiã vai se fundir com o Nen do Benjamin depois da morte dele. Mas para que exista Nen funcional no momento da fusão, é necessário que ainda exista aura suficiente sustentando esse sistema até o instante da morte. Se alguma coisa drenar a aura do Benjamin antes que ele morra pela causa que ele está esperando, ele pode chegar no momento final sem o combustível necessário para que a função aconteça. Diante disso, existem a rigor 3 cenários possíveis. No primeiro, a habilidade funciona normalmente
Principalmente porque o sistema de Nen do Benjamin continua ativo mesmo com pouca aura e a própria besta guardiã consegue completar a fusão utilizando um mecanismo próprio de ritual. No segundo, a habilidade falha, porque sem aura circulando não existe nem operacional suficiente para sustentar a transferência. Já no terceiro, o pior deles, a besta guardiã simplesmente desaparece antes mesmo do Benjamin morrer, porque ela depende de uma condição que se perde bem antes da contagem regressiva do TSK-17 chegar ao fim. E essa terceira possibilidade seria causada por algo chamado de Zetsu forçado. Quando Benjamin invade o quarto da Camila e utiliza o TSK-17 na sala, ele acha que venceu. Porém, um pouco antes, Mossuana aparece, tira a própria vida ativando uma maldição, e isso pode acabar completamente com os planos do príncipe. Agora, para vocês entenderem o porquê, antes é importante saber que Mossuana é uma Have Not, que são a casta mais baixa do sistema social de Kakin, proibidos de ocupar cargos públicos ou servir nas forças militares. Historicamente, esse grupo tinha uma função macabra, acompanhar príncipes mortos na vida pós-morte, evitando que herdeiros que não chegaram ao trono se tornassem espíritos vingativos capazes de amaldiçoar o império inteiro. Com o tempo, essa prática caiu em desuso, mas a casta continuou existindo, presa em uma vida sem status, sem direitos e sem qualquer perspectiva de futuro. Foi Camila que mudou essa equação. Ela ofereceu aos Have-Nots moradia, proteção, status equivalente ao militar e principalmente um propósito, permitindo que alguns deles entrassem para sua guarda pessoal e vivessem em um distrito próprio construído em suas terras. Não seria exagero dizer que Camila pegou a parte mais descartada da sociedade de Kakin e transformou essa massa inteira em uma arma. E é exatamente por isso que o confronto do Benjamin contra ela não terminou quando ele decidiu não cair na provocação de matá-la. Na real, ele neutralizou uma arma óbvia, mas a arma óbvia nunca foi a que realmente importava. E isso acontece porque a habilidade coletiva dos Have-Nots se chama Yomotsu Regui. É uma maldição herdada e compartilhada entre os membros da casta, na qual cada um escolhe um príncipe como alvo e dedica anos da própria vida a essa única tarefa. O processo é longo e ritualístico. O Have-Not carrega uma adaga, mantém um objeto ligado ao alvo, geralmente uma fotografia, pensa nessa pessoa todos os dias e passa anos despejando malícia e aura dentro dessa maldição em construção. E então, quando chega o momento, ele queima o objeto, bebe as cinzas e tira a própria vida com essa adaga. E é esse conjunto de ações que finalmente ativa o efeito contra o alvo escolhido. Como eu disse anteriormente, foi exatamente isso que aconteceu no capítulo 416, quando Mossuana, a Have-Not designada contra Benjamin, cumpriu um desejo que carregava havia 10 anos e cortou a própria garganta, ativando a maldição contra ele. E galera, essa maldição tem duas etapas. Primeiro, ela consome a aura do alvo, e depois força o alvo a entrar em um estado de Zetsu, causando sua morte em poucas horas. Não sei se vocês perceberam, mas esses dois efeitos acabam completamente com o plano do Benjamin. Porque se a maldição drena essa aura antes mesmo do efeito letal começar, ela tira do alvo exatamente a ferramenta que ele usaria para se proteger, que é gerar o Nen. Ou seja, sem Nen, a besta guardiã não tem com que se fundir. Além disso, nós temos o problema do Zetsu forçado, e isso é algo que o próprio Benjamin já explicou. Depois de ter esmagado a cara do Tseredenish, ele diz que Zetsu é perigoso porque também suprime a besta guardiã de quem entra nesse estado. E essa fala, dito pelo personagem que mais deveria temer essa informação, funciona quase como uma pista deixada pela própria história. Se a proteção de um príncipe depende da aura ativa circulando, colocar esse príncipe à força em um estado de Zetsu pode enfraquecer essa proteção, fazer a besta guardiã desaparecer e deixar o alvo exposto como qualquer pessoa comum, sem o escudo que normalmente separa um príncipe de Kakin de um usuário de Nen qualquer. Ou seja, Yomotsu Regui não é só uma ameaça à vida do Benjamin, é potencialmente uma ameaça direta à condição que Bohemian Rhapsody precisa para funcionar. Se a besta guardiã de Benjamin desaparece antes da morte dele por conta do Zetsu forçado que a própria maldição impõe, não existe fusão possível no momento em que ele finalmente morrer, porque a peça que deveria se fundir ao Nen dele não estará mais lá. Pessoal, é a ironia perfeita. O Benjamin identificou corretamente que o Zetsu é perigoso para as bestas guardiões, sem levar em conta que uma versão forçada e maliciosa do mesmo mecanismo pode estar mirando nele. Por falar no Tseredenish, tem uma coisa importante que precisamos comentar. O plano do Benjamin de matar todos os príncipes e forçar a legislação de emergência já falhou a partir daqui, e isso, nós precisamos concordar, é uma falha enorme. Benjamin é descrito ao longo da história como alguém metódico e calculista, mas contra o quarto príncipe ele parece agir por impulso. Ele entra na sala atirando e trata o irmão como um alvo já resolvido. Só que Tseredenish vinha treinando Zetsu havia algum tempo, e um usuário de Nen com a experiência do Benjamin deveria suspeitar de qualquer inimigo que se torna vulnerável de propósito durante a Guerra de Sucessão. Diante disso, como sabemos, o Benjamin foi manipulado pela habilidade Parallel Future, e, como vimos, o quarto príncipe ordenou que Salkov confirmasse sua morte e mantivesse a habilidade em segredo. O problema aqui é que o Benjamin teve à disposição uma arma silenciosa e quase indetectável para lidar com esse irmão, a própria infecção pelo vírus TSK-17, que ele já utilizou contra Camila, Tubepa e Tyson sem que nenhum deles percebesse de imediato.
imediato. Só que, ao invés disso, ele escolheu o confronto direto e emocional. E é esse tipo de decisão, tomada sob pressão de tempo, que abre exatamente o tipo de brecha que a habilidade de Tseredenish precisa para funcionar. Mas calma, porque isso não é tudo. Se a gente parar para analisar o contexto geral, nós percebemos que a situação do primeiro príncipe vai ficando cada vez mais complicada conforme o tempo passa. Porque, enquanto Benjamin aposta que a contagem regressiva do TSK-17 é inevitável para os príncipes que ele já infectou, existe uma peça no tabuleiro que pode desmontar exatamente essa certeza. A besta guardiã do quinto príncipe Tubepa é do tipo colaborativo transmutador e precisa de um parceiro de pesquisa para conseguir produzir substâncias dentro do próprio corpo. Só que, como já vimos, essa condição parece já ter sido ativada logo depois que Tubepa firmou um contrato de NEM com o Kurapika, o que abre a possibilidade de que ele se torne justamente esse parceiro, permitindo que o príncipe comece a desenvolver substâncias contra o próprio TSK-17 que já infecta ela e os outros príncipes. Se isso aconteceu, o pilar mais básico da estratégia de Benjamin desmorona, que é a ideia de que, uma vez infectado, um príncipe está condenado dentro de um prazo fixo. E existe uma ironia adicional aqui. Se por algum motivo Benjamin também fosse curado pelo TSK-17, ele perderia a proteção de estar condenado à morte e voltaria a ficar plenamente vulnerável à maldição de Bion. Dito isso, também ainda temos uma pessoa que pode acabar atrapalhando tudo simplesmente porque quer salvar um bebê. Kurapika, ao longo da Guerra de Sucessão, se aproximou da rainha Oito, de Tubepa, além de estar ministrando aulas de NEM a bordo do navio. Essa posição central dá a ele acesso a informações que nenhum príncipe sozinho teria. Como, por exemplo, se ele conseguir entender o funcionamento da maldição dos Have-Nots, ele passa a ter as condições de identificar outros membros da casta em ação, proteger príncipes mais vulneráveis como o Obol e potencialmente destravar, junto com Tubepa, alguma resposta ao TSK-17 antes que Benjamin consiga fechar todas as pontas do próprio plano. Nesse cenário, o Kurapika não precisa vencer o Benjamin em combate direto para desestabilizar a estratégia dele. Ele apenas precisa entender as regras do jogo mais rápido do que o Benjamin imagina que alguém fora do círculo militar seja capaz de entender. Agora vamos voltar ao ponto sobre a lei marcial. Ela dá ao Benjamin a capacidade de restringir movimento, isolar os príncipes, reunir alvos e agir com autoridade militar plena, sem precisar responder a ninguém no curto prazo. Mas a mesma reorganização que ele está utilizando para consolidar controle também aproxima peças que antes estavam espalhadas pelo navio. Ao mover guardas, retirar proteções de certos contextos e forçar encontros entre príncipes, Benjamin corre o risco de aproximar exatamente os Have-Nots que ainda não completaram seus rituais, revelar habilidades que estavam escondidas, empurrar príncipes ameaçados para alianças desesperadas e dar ao Kurapika mais acesso à informação do que ele teria em condições normais. E isso pode acabar criando uma situação onde nem mesmo ele consiga lidar no futuro. No fim, reunindo tudo até aqui, dá pra perceber que a vitória do Benjamin não depende de uma única coisa dar certo. Depende de uma cadeia inteira de condições permanecendo intactas ao mesmo tempo. E esse é o tipo de estrutura que Hunter x Hunter historicamente gosta de desmontar. Afinal, o plano do Benjamin não precisa falhar em todos esses pontos ao mesmo tempo. Basta uma condição essencial quebrar e o resto da engenharia desaba junto. Bom, pessoal, se a gente juntar todos os fios que a própria história já deixou no tabuleiro, dá pra gente desenhar um cenário bastante coerente para a queda do Benjamin. A maldição de Mosuana já está ativa, drenando o aura aos poucos e empurrando ele para um estado equivalente a um Zetsu forçado. Se esse processo avançar antes que o TSK-17 o mate, Benjamin pode perder a besta guardiã exatamente no momento em que mais precisaria dela. Além de que ele ficaria sem proteção diante de qualquer inimigo, incluindo Tseredenish, que vai voltar a aparecer no momento certo, com certeza. No fim, o que esse arco parece estar construindo é um embate entre várias pessoas que manipulam milhares de variáveis. Só que, na minha opinião, eu não acho que a Guerra de Sucessão vai ter um final clássico onde apenas um príncipe sairá como vencedor. O mais provável é que o plano de Beyond irá funcionar e o seu filho se tornará o próximo rei. Para isso, ele vai matar todos os seus outros filhos, ativando a maldição e fazendo com que os outros príncipes acabem perdendo as suas bestas guardiãs. Para ser sincero, quanto mais essa disputa avança, mais eu percebo que todos eles não passam de insetos em uma teia de uma aranha muito maior e que vem controlando tudo há mais de 30 anos. Bom, agora fica a pergunta para vocês. Será que a habilidade Bohemian Rhapsody realmente ativa sem aura suficiente? Ou o Benjamin está prestes a descobrir, tarde demais, que passou a guerra inteira acreditando em uma garantia que nunca existiu? E será que Tubepa ao lado de Kurapika vai conseguir curar o TSK-17 antes de morrer? Não sei, deixa aí a sua teoria nos comentários porque eu quero muito ler o que vocês acham que vem por aí. No fim, se chegou até aqui, eu só peço duas coisas: se inscreve no canal e deixa o like. E caso você queira entender como vai funcionar o plano final de Crollo Lucifer, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.